Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Juazeiro, Bahia. Juazeiro, Bahia, oferecimento programa Tarde com Deus. Todos os dias uma mensagem de Deus para a sua vida. Alô, alô, Juazeiro e região, estamos ao vivo, uma boa tarde para vocês, queridos amigos ouvintes e telespectadores. Eu sou o Giovanni Damato e nesse momento eu quero compartilhar com vocês a nossa programação Tarde com Deus. E hoje também temos um convidado lá do Rio de Janeiro, Marierton. Que Deus abençoe cada um de vocês, cidade de Paracambi, do estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu irmão. E logo em seguida também a nossa irmã Roberta, trazendo sempre uma mensagem de Deus para nossas vidas em Juazeiro, Bahia. Programa Tarde com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam sentir a presença e a paz, o amor de Deus nas nossas vidas, que Deus derrame bênçãos e bênçãos sobre nossas vidas. Uma boa tarde para vocês, eu sou o Giovanni da Mata, estamos ao vivo. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos iniciar a nossa programação Tarde com Deus, nesse momento com nossa irmã Roberta. Graça e paz, programa Tarde com Deus todos os dias em Juazeiro, Bahia. Uma boa tarde para vocês. E logo em seguida a nossa irmã Roberta trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Programa Tarde com Deus em Juazeiro, Bahia. Uma mensagem de Deus para a sua vida. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Graça e paz, irmãos. Glórias a Deus. Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus verdadeiro é o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias ao Senhor. Nessa tarde com Deus, a palavra de Deus em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar não significa ser conivente com as ações da pessoa, nem justificar o que ela fez conosco. Em vez disso, perdoar é libertar o outro de nossa condenação sem que ele mereça, porque Cristo nos libertou da condenação sem que merecêssemos. E segundo o apóstolo Paulo diz com tanta clareza, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
Uma das dúvidas que as pessoas têm por terem vivenciado o terrível trauma de relacionamentos abusivos é: onde está Deus em meio a tudo isso? Dor e injustiça inundam o planeta. Às vezes, a vida é simplesmente injusta. Vivemos em um mundo de bem e mal, alegria e tristeza, amor e ódio, saúde e doença. Às vezes trazemos dor sobre nós mesmos por causa de decisões ruins que tomamos. Mas há diversas ocasiões em que não fazemos absolutamente nada errado e a aflição parece nos assolar. O trauma sobrevém, lágrimas rolam, a tragédia toma conta de nós. No entanto, a despeito de toda a injustiça da vida, Deus continua próximo. Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13, 5. Pelo contrário, se permitirmos, Ele nos fortalecerá e encorajará. O Senhor continua a curar quem tem o coração partido, libertar os cativos e livrar os oprimidos. Lucas 4:18. Há uma verdade bíblica que transforma a vida. Deus é amor. 1 João 4:8. Seus atos por nós sempre são amorosos. Ele nunca seria capaz de fazer nada para nos ferir. Quaisquer que tenham sido as experiências dolorosas e traumáticas de sua infância, não foi Deus quem as provocou. E certamente você também não é o responsável por elas. Essas feridas foram resultado de escolhas destrutivas feitas por outra pessoa. Você sente culpa por alguma coisa sobre a qual não tinha controle? Se há um vazio dolorido em seu coração por causa de traumas da infância, traição emocional ou abuso mental e físico, Jesus compreende. Ele próprio foi traído e espancado, ridicularizado e rejeitado. As pessoas mentiram sobre ele e riram de sua pessoa. Seus inimigos o amaldiçoaram e crucificaram. Contudo, apesar dessas injustiças terríveis, ele nunca perdeu a fé no amor e no cuidado do nosso Pai Celestial. Cristo é capaz de entender aquilo que você enfrenta, está próximo para curar seu coração e quer lhe conceder nova esperança para a vida. Você já se perguntou qual é o propósito de todos os relacionamentos humanos? Porque Deus nos dá pai, mãe, irmãos, irmãs, marido, esposa, filhos, filhas e amigos. Cada um desses relacionamentos é parte do plano divino para revelar um aspecto diferente do amor de Deus. Ao longo das Escrituras, ele é retratado com as qualidades de um pai forte e carinhoso, de uma mãe interna e compadecida, de um marido amável, de uma esposa afetuosa, de um irmão mais velho protetor, de uma irmã que sabe ouvir e de um amigo fiel. Deus revela seu amor por meio do prisma dos relacionamentos humanos. Entretanto, e se um desses relacionamentos se partir por algo que não é nossa culpa, e se, em vez de revelar as qualidades do caráter de Deus, ele mostrar as falhas do pecado e a natureza destruidora do egoísmo, quando aprendemos a confiar no Senhor,
ele deixa de lado esse relacionamento e preenche nosso coração com o amor que deveríamos ter recebido do pai, da mãe, da irmã, do irmão, do marido, da esposa ou do amigo. Glórias ao Senhor. Deus é fiel. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103, 13. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Glórias ao Senhor. Salmo 68, 5. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49, 15. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Isaías 54, 5. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo, que é Jesus, mais apegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Essas são apenas algumas amostras de passagens bíblicas que descrevem o relacionamento íntimo e pessoal que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam ter conosco. Quando nossa vida é quebrada em pedaços, podemos descobrir nova esperança em um Deus que nos reconstrói e supre tudo aquilo que falta em nosso coração. O amor que flui do coração de um Deus infinito transborda de cura. Nele a vida é renovada. Por meio de Jesus Cristo, podemos ter esperança mais uma vez. Por causa dele, somos capazes de olhar para o futuro com nova alegria. Glórias ao Senhor Deus eterno. Em nome de Cristo Jesus. Glórias, aleluia. Uma boa tarde com Deus. Fica na paz do Senhor. Amém. Participação do ouvinte. Muito gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou muito alegre ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de estar aqui com a igreja por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Estou um pouco gripado, mas nem por isso vou deixar de ministrar a palavra, irmão. Se a gente dá confiança à carne, a gente vai ficar parado, a gente vai ficar em casa. Mas eu estou aqui debaixo da misericórdia de Cristo, como a igreja do Senhor está. Então eu estou alegre com o Senhor, por estar aqui com a igreja, por essa linda oportunidade que o Senhor está nos dando, está nos concedendo. Não só a mim, como quem entrou por dentro da casa de Deus, veio para dar seu melhor e veio para receber de Deus as bênçãos dobradas dele, que ele dá àquele que vem até ele, que dá o coração para ele. O verdadeiro adorador é o que o Senhor procura nesta noite desse dia. Gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias em Êxodo, livro feito por Moisés, em nome de Jesus, no livro de Êxodo, no capítulo 14, em nome do Senhor.
Aquele que encontrar, Êxodo capítulo 14, versículo 10, e os irmãos vão acompanhando comigo até eu dizer, parei. Eu aguardo os irmãos encontrarem. Aqueles que acharem, podem dizer amém. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Amém, igreja? Glória a Deus. Podemos começar? A palavra de Cristo fala assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eles com os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulturas no Egito, que nos tiraste de lá, para que morrermos neste deserto? Porque nos tiraste? Porque nos trataste assim? Me perdoe, fazendo nós sair do Egito? Os irmãos, presta bem atenção na palavra. Deixamos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarás a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Versículo 15. Está no texto dizendo assim: a passagem pelo meio do mar. Versículo 15 fala: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Versículo 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tomai vossos assentos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Nazareno, que vive e que reina para todo sempre. Eu posso ver um aceno de mão aí. Quem veio para receber de Deus, quem veio para receber da parte do Senhor, eu espero que os irmãos venham entender que a palavra do Senhor, ela é doce, mas ela também é amarga. E eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. E eu, pela misericórdia do Senhor, eu não posso deixar de entregar aquilo que Jeová está me pedindo entregar. Estamos dentro de uma passagem, estamos atravessando aqui dentro de um texto, dentro de um livro sagrado, uma passagem linda, que vem se falar do livro de Êxodo, feito pela mão de Moisés. Aleluia! Foi o segundo livro, por enquanto, que Deus dá a Moisés, para que Moisés venha fazer. Então, a Bíblia nos relata que José, todos conhecem a história de José. José, quando ele morre no Egito, ele é enterrado no Egito. Então ele diz para os seus irmãos, ele diz para o povo que ele ia morrer e que seus ossos iam ser enterrados.
Então, quando ele morre, o rei da época de José não é mais o mesmo rei. Porque aquele rei, ele conhecia José. Ele conhecia o caráter de José. Ele conhecia os princípios de José. Ele conhecia a fidelidade de José. Ele conhecia o pai de Abraão. Ele conhecia o pai Isaac. E ele conhecia o pai Jacó. Então, aqui, José agora morre. Mas agora no lugar desse rei, que está no lugar de José, é trocado. Agora aqui a Bíblia está em êxodo. Então está se falando de um novo rei. Está se falando de uma nova geração. Está se falando de uma nova criatura, uma nova pessoa que entra no lugar de outro rei. Agora as coisas mudam de figura. Então aqui começa a pregação sobre a passagem do povo do livro de Êxodo, o povo de Israel. Então agora, irmão, a palavra do Senhor já vai começar a dizer assim, que existia da parte do povo de Levi uma mulher, Joquebede, a mãe de Moisés, e ela é visitada por Deus, e em seu ventre ela vem trazendo um grande homem. Fala comigo, grande homem. Repita comigo, grande homem. Ela baixou e eu vou subinar. Então agora Moisés, ele já vem com uma semente plantada no ventre de Joquebede. Porque Deus coloca um mensageiro, Deus coloca um profeta, Deus coloca um chamado aqui, aí vai recebendo de Deus. Porque Deus é Deus que dá chamado, Deus é Deus que capacita, Deus é Deus que dá nome àqueles que não têm nome, àqueles menosprezados, àqueles que ninguém vê nada, é aqueles que Deus chama. Mas agora, existe da parte do rei que o povo de Israel, o povo hebreu, é um povo que cresce, é um povo que está crescendo na presença de Deus, é um povo que cresce na presença de Jeová. E o rei, então o rei ele percebe, e ele vê que os inimigos, ele vê que da parte dele, ele acha que o povo de Deus não pode crescer, que o povo de Deus crescendo vai atrapalhar a sua desenvoltura, a sua idolatria. Então, ele bota em sua mente uma maldade tão grande de querer diminuir o crescimento do povo de Deus. Então agora, ele coloca uma ordem para que todas as crianças que estão nascendo, e todas as crianças de certas idades, elas venham a ser mortas, para que o povo não venha a crescer. Então isso veio da parte não de Deus. Isso é da mente do adversário. Então ali estava para matar as crianças que estavam nascendo. Mas agora, a Bíblia nos fala que tem uma criança que é a chamada de Deus. Tem uma criança que é plano do Senhor, que está agora com 3 meses de nascido. E a ordem é decretada, a ordem é dada, para que a morte venha a ser dada naquele lugar, que as crianças venham a ser mortas. Mas aqui, aonde tem chamado, aonde tem presença, aonde tem o Senhor Jesus, ele entra combatendo ou fazendo a vitória, desfazendo todo laço, desfazendo todo mal, porque ele é Deus que capacita, ele é Deus que dá vitória, ele é Deus que corta laço, ele é Deus
que faz a vitória na vida da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aquela criança foi uma criança separada. Eu quero hoje profetizar para a vida da igreja. Você, igreja, é uma igreja separada. É uma igreja vitoriosa. É uma igreja que vem para reinar, para ganhar bênçãos, para ganhar vitórias. E está repreendido todo mal pelo poder do nome do Senhor. O Senhor, Ele entra pelejando pelas vossas causas. O Senhor, Ele entra pelejando com peleja. Aqui, dentro do teu lar, dentro da tua família, livrando, dando livramento e escape. Foi assim que aconteceu na vida ali daquele menino chamado Moisés. Deus tinha um plano na vida daquele menino. A sua mãe consegue o segurar 3 meses. 3 meses se passa, mas ela vê que o menino, ela se desenvolve. O menino tem seus problemas, chora. O menino faz suas necessidades. O menino, ele quer se alimentar. Então, até nisso, ela foi sortuda. Por quê? Porque os soldados não descobriram que aquela mulher escondia ali uma criança chamada de Deus. Mas agora, para não correr risco, aquela mulher, ela tem uma estratégia de Deus. Ela vai arrumar um cesto e ela vai preparar um cesto onde ela vai fechar. Ela vai fechar todos os lugares com betume. Betume é um mistério. Betume é algo que Deus pede em mim, pede na igreja, pede em todo lugar. Ei, venha fechar as brechas. Venha fechar as brechas. O Senhor está requerendo, irmão, que eu, a igreja, venha fechar as brechas. Existem muitas brechas, irmão, que é necessário fechar. Porque se ela deixasse o cesto com brecha, olha aqui para mim, por favor, eu tenho que entregar. Se ela deixasse o cesto com uma brecha, olha aqui, o seu filho iria se molhar, iria entrar alguma coisa ali, que iria tirar a vida do seu filho. Mas ela foi sábia, darabachori cantarápia. Ela entrou com estratégia e ela fechou todos os buracos daquele lugar onde Moisés ia navegar. Porque a navegação do Espírito Santo, a navegação do crente tem que ser perfeita aos olhos de Deus. Por quê, irmão? O Senhor está aqui. Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adore Ele em espírito e em verdade. Então, Moisés, a história dele já vai chegar, quando ele vai começar a correr pelas correntezas do rio Nilo. Olha que nesse momento, a mão de Deus é tão santa, é tão forte, é tão poderosa, que não deixa que nada venha acontecer agora com a vida daquele menino. Chega um momento em que aquele cesto é parado. A mão de Deus parou, porque era para dar livramento, era para dar escape, era para resgatar. E o Senhor, Ele vem nesse momento certo, nesta hora certa, naquilo que tu quer, naquilo que tu está pedindo, naquilo que tu está no foco, naquilo que tu está imaginando. O Senhor, Ele entra nesse momento, nesse mistério, para poder dar livramento, dar escape. Naquilo que é impossível, Deus entra fazendo possível. Eu posso ouvir glória da igreja? Alabaxou, derabassuminácia, alabancho, vassumi cantará. Oh! Começa ali o trabalho de Deus na vida daquele varãozinho. Começa ali o trabalho. Quando ele para, a mão de Deus parou. Agora que ele chora, Deus pede para que ele venha dar uma chorada. Por quê? Sem chorar, sem derramar lágrima, sem orar, irmão, não vamos conseguir vitória na nossa vida.
A nossa vida tem que ser com oração, a nossa vida tem que ser com lágrima, a nossa vida tem que ser com propósito. E ali Moisés, ele já começa a chorar. Você quer conseguir vitória? Eu estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Você quer conseguir vitória? Você quer conseguir milagre? Começa a chorar. Começa a dobrar o joelho. Começa a buscar a Deus. Porque o Senhor é Deus, é especialista. E Ele começa com a lágrima. Ele começa com o choro. E Deus deu resposta ao choro de Moisés. Aleluia! Glória a Deus! E quando Moisés ali, ele chora, já está ali naquele momento, naquele local, naquele endereço. Porque Deus manda endereço. Deus manda no local. Deus manda ali no lugar certo. É aí, decante ou vassubinar. Enquanto ali, ele dá seu gritinho e a sua chorada, vida de Deus. Então, está a filha de Faraó com as suas princesas. Então, ela ouve. E todos ouvem o gemido do menino. Então, todos vão ver para ver o que é. E é um lindo garoto hebreu. Mostra suas roupas. Que não eram boas roupas. Porque ali já estava mostrando roupa de humildade. Ali já estava mostrando roupa. Aqui, olha para mim. Não era roupa. Não é a roupa. Não é o que nós carregamos. Decantará. Não é aquilo que nós possuímos. Não é a roupa. Não é a aparência. Aquilo que o Senhor quer. Dentro daquele cesto, olha aqui para mim, por favor. Estava a humildade. Tinha uma roupa de um hebreu. De um povo de Israel. E ali a princesa olhou e pode contemplar. É diferente, mas é lindo. Presta bem atenção aqui para mim. Pode ser diferente, mas tem que ter presença. Pode ser diferente, mas tem que ter marca. Marca do sangue do Cordeiro. Isso é só Jesus que faz. A líder daquele cesto era uma criança hebreia, mas tinha a marca do Cordeiro, viu? Tinha a presença de Jeová. E quando a princesa olhou, olha aqui, falou, ele é o hebreu, mas é lindo. Sabe o que é uma coisa linda que o Senhor há? Graça na igreja. Uma igreja chamada, lavada e remida pelo sangue dele. É uma igreja humilde. É uma igreja que ele olha do altar até o porteiro. Ele percebe, ele olha. Ele vê quando tem a graça, tem um brilho. Porque, olha aqui, tem a humildade. Deus procura a humildade. Deus procura a humildade. Deus diz, eu sou o Deus da humildade. E cantará, sobre andará. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Santo, 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 santo é o seu nome. Nesse momento, meus irmãos, quando elas olham aquela linda criança, elas pensam como podemos cuidar dessa criança, porque ele mama. Deus faz as coisas tudo no caminho certo. Deus faz as coisas tudo na direção. Como vamos cuidar dessa criança? Porque ela mama. E eu preciso arrumar alguém para cuidar dessa criança. Para que venha amamentar essa criança. Mas olha aqui. Deus deu ordem para que Miriam, a irmã de Moisés, seguisse o caminho, seguisse o barquinho, seguisse. E Miriam seguiu. Agora, se a igreja não segue, se a igreja, na dificuldade que nós estamos atravessando, não segue, como vai conseguir obter a vitória? Como vai conseguir vencer as provas, os milagres de Deus que vai vir sobre nossa vida lá na frente? Tem que ter prova, tem que ter luta, tem que ter, irmão, para nós conseguirmos, nós vamos
enfrentarmos. Nós vamos atravessar por isso. Então, meus irmãos, ali Miriam seguiu o caminho daquele barquinho com dificuldade, barquinho ali que estava com seu irmão. E ela, naquele momento, quando ela ouve a voz da princesa dizer, ela entra e ela diz assim, eu conheço alguém. Não disse também, porque já era uma criança com sabedoria. Uma criança nos princípios de Deus. Ela soube responder. Ela não complicou sua mãe. Ela não disse que seria sua mãe. Ela falou assim, eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. Que pode amamentar essa criança. E era a própria mãe dela. Deus faz tudo, irmão. Mas se a Miriam não segue, não está no caminho do Senhor, não segue ali para ver o que vai acontecer, não está no propósito, não está em oração, não vê chegar ali o que vai acontecer na vida do seu irmão. Ou, eu posso ver um glória na igreja? Temos que seguir ao Senhor. Está com dificuldade, mas vou para o joelho. Estou com dificuldade, mas vou fazer propósito. Estou com dificuldade, mas vou para a consagração. Estou com dificuldade, mas estou indo buscar o Senhor. Porque tem alguém que está precisando. Tem alguém que está precisando e o Senhor é Deus fazer milagre. Então eu tenho que seguir. Miriam seguiu. Abachou e cantarápia. Ai, Jesus. Na mesma hora, a filha de Faraó viu. E ela mandou que chamasse essa pessoa. É a própria mãe de Miriam e de Moisés. E olha só como Deus é bom. Que a filha de Faraó diz, eu vou te dar um salário para que venha cuidar dessa criança. Era a própria mãe. Cuidando do seu filho e ainda recebendo uma recompensa. Isso é só Deus que faz milagre na nossa vida. Agora aqui, Moisés, ele não sabe de nada. Ele cresce no costume do Egito. Moisés, ele cresce no costume do Egito. Os irmãos sabem que o Egito, tudo se pode. Eu como, eu bebo, eu faço, eu me deito, eu faço o que eu quero. Eu posso ter a boca do jeito que eu quero falar. Eu posso ter meu jeito de tudo que eu posso. Porque é Egito. Agora o crente, ele que é servo de Deus, serva do Senhor, ele tem novo caráter. Ele tem novo costume. Ele não vai falar mais como o povo do Egito. Ele não vai se proceder mais como o povo do Egito. Apesar de Moisés, ele ser um hebreu, mas ele é criado dentro do Egito. Ele é uma criança ali naquele momento. Mas o tempo de Deus é o tempo certo dele para todas as coisas. Aqui, debaixo do céu, Rabachori Mantarábia, e debaixo da terra. Aí, Jeová sobre nós. Moisés começa a crescer. Agora Moisés está crescendo. E está no costume do Egito. Ele estuda, ele fala, ele tem vários idiomas, ele sabe de tudo. Suas vestes, seu estudo é o Egito. Seu corte de cabelo é as vaidades do Egito. Brinco em sua orelha. É tudo que o Egito traz. As suas vestimentas, tudo é o Egito. Mas agora, escuta aqui para mim. Ele cresce e ele já começa a perceber a diferença. Porque sangue hebreu. Quando a igreja tem um sangue hebreu, quando o crente tem um sangue de Cristo, ele começa a ser mudado, ele começa a ser moldado, e ele torna-se uma nova criatura na presença do Senhor. Então Moisés, ele começa a entender que ele não é egípcio, que ele é, olha aqui, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Para cantar. Então, ele percebe, e o tempo passa,
E ele pesquisa, ele quer saber de mais algumas coisas. Ele sabe que aquela princesa não é sua mãe. Ele sabe que o lugar ali não é o lugar dele. E o tempo vai passando. E agora Moisés já está com 40 anos. Repita comigo, 40 anos. Não, mais alto, por favor. 40 anos. Isso aí. Quando ele está com 40 anos é muito tempo, não é, meu irmão? Foi Deus deu para ele 40 anos. Para que ele viesse ficar dentro do Egito. Agora é a hora do Senhor arrancar ele dali. Aqui para mim, quando ele está com 40 anos, ele vai pesquisar o povo de Israel, que é o povo dele, o povo hebreu. Agora, quando ele passa, a Bíblia fala que ele vê uma covardia, ele vê o que o rei, ele dá ordem para os governantes dele fazer com os seus irmãos, com o povo de Israel. Chicoteava, chibatava, fazia fazer tijolos, andava na lama. Era terrível a vida daquele povo. Mas quando, naquele momento, Moisés está passando, ele vê aquela cena, ele entra e ele não deixa que aquilo venha continuar. Ele vem e entra na frente e ele usa a sua arma e tira a vida daquele soldado. Mas perceba que ali teve pessoas que viram da parte do rei que Moisés matou ali um soldado. Agora a vida de Moisés está complicada. A vida de Moisés agora está complicada. Moisés, portanto, ele tem um irmão chamado Arão, que ali está naquele momento também. Então, Moisés teve que fugir da parte do Senhor dali para outra terra. Moisés foi levado pela mão de Deus para outra terra, para outro lugar, para poder se refugiar, para poder se esconder da perseguição ali de Faraó. Porque foi necessário, porque ele descobriu que Faraó não era seu avô. Ele descobriu que ali não era seu lugar. Então agora ele saiu daquele lugar e ele foge para o deserto. Eu quero deixar claro, deserto é um lugar de, olha aqui, deserto é lugar de aprendizagem. Para você entender o deserto, você passa por dificuldade, você passa por enfermidade, você passa por dor, você passa por luta, você está servindo a Deus, mas você quer saber o que está acontecendo. Aí é Deus forjando o seu caráter, é Deus forjando a sua vida espiritual, é Deus forjando você dentro desse deserto. Porque o deserto é onde o crente tem que atravessar. O deserto é onde passa o povo de Deus. Era ali que Moisés estava caminhando, dentro de um deserto. Aí tem um lugar aonde chega, aonde Moisés é levado por Deus, aonde ali o Senhor vai preparar ele melhor. Porque é na caminhada com o Senhor, onde Deus ele vai nos levando e a gente vai aprendendo cada dia mais, e Ele vai nos edificando em sua presença. Agora, quando Moisés chega, em Midian, é onde chega o local onde Moisés chega. É ali que começa o local. Quando Moisés chegou em Midian, ali ele se casa, ali ele tem filho, e ele tem um sogro. Então ali começa o trabalho de Moisés. Ali começa, olha aqui para mim, por favor. Acabou, irmão. Acabou.
Acabou. Quando ele chegou no deserto, ali era o local que Deus queria para ele. Mas olha aqui. Mas ele continuou, irmão. Porque ali era o deserto. Mas só que agora, a Bíblia diz que ele é um pastor de egípcio. Deus leva ele para o deserto, prepara ele, arranca aquelas roupas, bota roupa de pastor, ô glória! Transforma ele todo num homem de Deus, num profeta cheio da unção do Senhor, cheio da graça de Deus, e dá a ele um pastor de ovelha. Agora ele vai pastorear dentro de um deserto, em Mídia. E Deus dá uma grande lição, Deus dá para ele uma grande obra, a vida de Moisés. Agora Moisés está com chamado, está ali, ele não sabe. Muitas vezes, nós estamos dentro da casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, e muitas vezes não sabemos que nós temos um chamado. Mas eu quero dizer aqui bem claro, profetizando para a vida da igreja, é cada um de vós, cada um que está na casa do Senhor servindo a Ele, desde o porteiro até o altar, todos têm um chamado de Deus. Nós temos que abrir mais o nosso coração e deixar Deus trabalhar em nossa mente, porque Ele é o Deus do chamado. Porque antes do haja do dia, antes dele fazer o haja dele, ele já tinha planos em cada um de nós. Ele já sabia a data e a hora de chamar cada um de nós. E hoje o Senhor te trouxe hoje nesse lava-choriô, vou dominar, te colocou dentro desse lugar para te dizer que não é em vão o teu chamado hoje aqui, a tua entrada hoje aqui. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se você ainda não tem um relacionamento, se você ainda não tem uma aproximação com Deus, começa a ter. Porque o Senhor hoje começa a te chamar para ser um verdadeiro adorador. Começa a te chamar para mais para frente. Porque Ele é assim, Ele prova, Ele faz na vida do homem passar por uma prova, pela dor, pelo deserto, porque Ele é Deus que quer levar a um lugar que é santo, dos santos. Ele leva você para o lugar dos santos. Mas para isso tem que passar pelo deserto. Para isso tem que entender que você hoje entrou aqui para ouvir o chamado de Deus. Não é só para os que estão na casa do Senhor que está servindo a Deus. É para você mesmo que não tem um compromisso com Deus. Passa a ter compromisso com o Senhor. Porque o Senhor fala, eu tenho um chamado para você. Às vezes Ele já te deu um chamado. E Ele hoje pergunta para você, quem deu o teu chamado que eu te dei? Está onde? Aleluia! Glória a Deus. Agora, Moisés, ele está em Mídia, ele pastoreia, ele está tomando conta do rebanho. Mas agora o que me chama a atenção é que ele vai levar os rebanhos, como de costume. Mas agora é diferente, porque Deus, Ele vai dando o tempo dele. Deus, Ele vai dando tempo. Mas tem hora do Senhor te chamar mais, como Ele chamou Samuel. Como Deus chamou Samuel 3 vezes. Se prepara, porque você não vai ficar aí passando tempo, porque o Senhor quer te trazer mais para frente. O Senhor quer te dar um lugar de honra, um banquete de vitória. E falar, eu estou te tirando desta humilhação e colocando um anel de vitória nos teus dedos. Sapato de fogo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Presta atenção, que quando Moisés, ele vai levar os rebanhos,
Agora Moisés está de volta. Quando Moisés está de volta, quando ele volta, ele conta o mistério. Lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, está falando que a sarça ardente, ela está acesa. A sarça ardente, ela queima e não se consome. O fogo não acaba. E ele fica apavorado com aquilo. Ele vê aquela árvore, irmão, a que ele passava, a que ele via. Agora, de costume, ele passava. Quando ele está de volta, ele olha ali, ele vê aquela árvore se queimar. Aquela árvore com fogo, com chama. E aquilo é a presença de Jesus. Aquilo é a presença de Deus na igreja. Aquilo é a presença do Senhor em nossas vidas. É a chama do Senhor. É o fogo do Senhor no altar, que não se apagará. Ali foi a sarça ardente. O fogo não se consumia sobre aquele lavaxorião vosso subinar. É assim que tem que ser a igreja. Do altar, nos grupos, Haramanchova, Suminasse até o porteiro, o altar, o Senhor que é uma igreja avivada, o Senhor chama para uma igreja assim, de Lavachorião, vai Suminar, porque o Senhor chama para o particular, o Senhor chama para uma intimidade, e Ele só quer aqueles Lavachuricantarábia, que quer chegar mais para o meio do fogo, que quer chegar mais para o meio, e se achegar mais, se aproximar mais, irmão, chegar mais, e ter mais esse acesso com Deus. E Deus hoje está aqui falando com todos. Ele não está deixando ninguém de fora. Chegue mais até o altar, chegue mais até essa sarça, chegue mais até esse fogo ardente. Deixa ele te consumir. Porque ele vai falar no oculto, no particular, no escondido, o que ele quer com você. Ai, Jeová, sou, decantará. Lamantor, decantará. Quando Moisés ele chegou de frente àquela sarça, aquela árvore que se consumia fogo, ele ficou parado. Mas ele já começou a curiosidade. Deus não quer curiosidade. Deus não quer curioso. Quando você entrar por dentro da porta do Senhor, a casa do Senhor, a porta da graça, venha trazendo, olha aqui, o coração para Deus. Porque curiosos, curiosidade. Olha aqui, curioso o Senhor não quer. O Senhor quer um coração verdadeiro para adorar Ele, para entrar no meio do fogo e aceitá-lo. Aquele momento, quando Moisés ele olha aquela sarça, ele começa a andar, se aproximar, a dar passos. E Deus olhava. Quando ele começou a dar suas caminhadas, quando ele começou a dar seus passos, Deus bradou. Deus brada, irmão. Ela manchou a subnácia. Se andar pelos caminhos tortuosos, se você andar pelos caminhos errantes, se você tentar fazer alguma coisa que não está no princípio do Senhor, Ele vai te cobrar. Porque você, Deus tem ciúme do seu. Ele vai olhar, Ele vai querer te cobrar. E Ele vai saber o que está acontecendo. Então, quando Moisés deu o passo, o Senhor ali tinha um propósito na vida dele, um chamado. Quando ele deu, Moisés ouviu a voz de Deus. Como assim? Eu digo. Deus disse assim: Moisés, ouve bem o que eu vou lhe dizer. Está me ouvindo bem? Tirou bem a cera do ouvido? Tu tomaste banho, lavaste bem o ouvido? Então eu vou falar com você. Olha aqui, Moisés. Não se aproxime deste lugar, deste altar. Não se aproxime desta sarça, tanto como você está vendo,
porque você vai se queimar. Não brinque comigo. Irmão, tem um negócio que é terrível. É crente brincar com Deus. É crente brincar com o Senhor. Existem vários tipos de brinquedos. Deus é coisa santa, é coisa séria. Irmão, estar no caminho de Deus não é brinquedo. Falar da palavra do Senhor não é brinquedo. Quando o Senhor chama, Ele capacita, mas Ele está de olho no chamado que Ele tem. O Senhor, Ele requer de mim, cada dia mais, que você tenha uma boca, continua com ela para abençoar, não para amaldiçoar. Vai trabalhando nessa boca, para você falar bênçãos para os seus irmãos, para você falar bênçãos para a vizinhança, bênçãos na igreja, 6 bocas de profeta. E para isso você tem que buscar. Para isso você tem que matar a tua carne. Para isso você tem que descer. Para Deus trabalhar no teu vaso. Deus trabalhar no teu chamado. Deus trabalhar na sua vida. Você cantará. Porque do teu lado, porque lá na frente, o lugar onde você passar, você vai ter que ser luz. Decantou, vai subir. Você vai ter que mostrar uma transformação de vida. O que o Senhor fez na sua vida. Como Ele fez na vida de Moisés. Derabachou e cantará. Oh! Meu Deus, está forte esse negócio aqui. Senhor, teu sangue é poder. Aqui Moisés, Deus diz a ele assim: Moisés, tire a eu vou entregar. Moisés, tire a sandália dos teus pés. Sabe o que é isso aqui, irmão? Sabe o que é isso aqui, irmão? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Não, você ainda não entendeu que para você estar no grupo, você não pode estar de qualquer maneira. Eu entreguei, pastor. Para você estar sentado aí no grupo das irmãs, que olha para mim. Eu falei que a pregação vinha um melzinho, mas depois vinha ter um amargozinho. Para estar sentado no grupo das irmãs, o olhar do Senhor é como chama de fogo. Ele vê, ou não pode estar de qualquer maneira. A liderança tem que estar debaixo das mãos do Senhor para ter autoridade sobre o grupo. Porque a presença de Deus tem que estar sobre a igreja. Para isso que Deus chama. É a sarça, é o altar, aonde tem um fogo que não se consome, é um fogo que desce, é um fogo que sobe, é um fogo que não se acaba. Esse é o fogo da presença, esse é o fogo da chama do Senhor. Aqui, Moisés tirou a sandália, mas presta atenção. O deserto, ele já é quente, pastor. O deserto já é quente, pastor. Imagine ali com aquele fogo, pastor. Mas a obediência, olha aqui para mim, olha aqui eu tirando meu sapato. A obediência, ela gera o princípio de Deus. A obediência, ela vem do Senhor. A obediência veio sobre o pai Noé. A obediência depois veio sobre o pai Abraão, que foi o pai da fé, o pai de grande nação, que reinou. E cantará. Então Moisés, ele já conhece que ele é sangue hebreu. Ele sabe que ele é sangue, olha aqui, do rei dos reis. Ele sabe que ele é sangue do Todo-Poderoso. E ele tem que obedecer. Porque ele sabe que a mãe dele era uma hebreia. Ele sabe que ele veio de Deus. E agora ali, mesmo que aquele deserto viesse acabar com seus pés, olha aqui, pastor, ele tira a sandália dos seus pés e ele bota seus pés sobre aquela areia. Mas a mão do Senhor, olha aqui, deu refrigério. Você não entendeu? A mão do Senhor, por mais quente o deserto que tu passas,
Por mais dificuldade, a luta que tu enfrenta, é para você aí. Vai recebê-lo de Deus. Eu não sei como tu entraste dentro desse canto a subinar. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu sei que eu estou vendo aqui, mas eu não te conheço. O deserto que tu tem enfrentado, pelos desertos que tu tem andado, pelo que tu tem enfrentado na tua vida, o Senhor ainda tem dado refrigério. O Senhor ainda tem, passado, as mãos pelo teu pé, para que você não venha a tropeçar e cair num profundo abismo e perder o que é de precioso. Eu vou dizer, pastor, a tua salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. O Deus está esperando a salvação. O Senhor, eu não posso sair daqui do altar sem deixar pregado, esclarecido. O Senhor, Ele deu a vida. O Senhor soprou o fôlego de vida, o Espírito dele. Igreja, vai entendendo. Está de pé pelo Senhor. Ele dá refrigério para esse deserto que tu anda. Aqui, Ele vai requerer esse fôlego de vida. Vai entendendo que você está de pé, pelo tempo que você vive, é porque é Deus que está te sustentando. Seja da maneira que for, da maneira que você estiver passando, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, o teu Deus, o guarda de Israel. Eu posso ver glória? É para Deus, irmão. É para Deus. Não é para mim. Agora é para Ele. Tiver que chorar, você chora. Porque tudo começou foi no cesto. Onde Moisés estava, ele chorou. E ali ele foi resgatado pela mão da princesa para o grande chamado. Se você tem um chamado de Deus, cadê seu chamado hoje? Deus está dizendo, chora. Chora, lamanchova, subinar. Chora que a vitória venha, louvor da Leia Mendonça. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte, pastor. Assim como ele foi na vida de Ana, ela chorou. Assim como ele foi na vida de Josué. Ele olhou o sol e o sol parou. E o que o Senhor não faz pela sua vida? Se você abrir para Ele o coração e dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Senhor, eu preciso do Senhor de todo o meu coração. Tinha um chamado muito grande para Moisés, que Deus ali não levou ele para o meio daquela sarça. Por ir. Deus não te chama para a igreja por vir. Porque Deus quer ter um propósito na tua vida. Deus quer mostrar caminhos diferentes para você. Deus quer mostrar que é necessário mudar as vestes, como Ele mudou de Moisés. Mudar, forjar o teu caráter, o teu modo de falar, o teu modo de agir, o teu modo de se comportar. Ele diz que Ele quer te mudar. Você é um verdadeiro adorador por excelência. Mas é tão difícil? Não. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor agir. Agindo Ele, quem impedirá? Aleluia. Eu estou no texto que eu li. Quando Moisés ouve a voz do Senhor dizer, Moisés, eu preciso de ti, porque é o povo seu, o povo lá no Egito, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão Arão, eles clamam, eles choram, porque quer sair daquele lugar. Eles querem sair, Moisés. E eu quero te usar, Moisés. Porque agora você, Labachuri, cantará. Venha sair daqui desse Labachuri, mantará. Desse deserto, onde você ficou por 40 anos. Agora você está com 80, Moisés. Eu tirei você do Egito com 40. Agora você te preparei 40 anos. Agora é a hora de você, com 80 anos, irmão. E ele, 5 respostas para Deus de que Moisés não iria, olha aqui para mim,
5 respostas para Deus que ele deu e que ele não poderia ir, porque ele não saberia falar, não saberia agir com aquele povo, não saberia como se comportar. Mas o Senhor é Deus estrategista, o Senhor é Deus que dá palavra, o Senhor é Deus que dá talentos, o Senhor é Deus que capacita, vai entendendo? Você pode dizer até que não pode, que não sabe falar, que não sabe fazer, mas quem dá, quem faz, quem capacita é o próprio Deus. Eu posso ver glória, decantará, alabassuri manta subinácia. Moisés vai até lá e diz àquele povo, olha aqui, Deus até disse, não bota impedimento, porque se você não sabe falar mais com o povo do Egito, eu vou botar teu irmão Arão, para ele transmitir as palavras para aquele rebelde faraó. Os irmãos conhecem a palavra. Por fim, Moisés ele decide ir até o Egito. Pelo caminho, a palavra fala que ele se encontra com Arão e os dois caminham em vão. Chega no Egito e ele começa a profetizar. Há um rei rebelde, há um rei duro de coração. Irmão, quando ele começa a profetizar, a profecia de Moisés foram 10. A igreja conhece a palavra. As 10 profecias de Moisés. A última das 10 foi com o sangue do cordeiro. Quem é hebreu, quem tem fé, quem confia no Senhor, mata um mais novo cordeiro, o mais novo que tu tiver, o bebê. Eu quero sacrifício. Não venha prender, não venha guardar, venha sacrificar aquilo que mais dói em você. Está aí no endereço aí, irmão? É a palavra. Venha dar aquilo que mais dói, o que você perdeu. Então é Deus que está pedindo, é Deus que pegou, então Deus sabe o que faz. Então pede para que eles venham matar o mais novo cordeiro, a ovelha mais nova, e venha com sangue passar na porta, os ombrais da porta, manchar, deixar manchada com o meu sangue, porque o anjo da morte vai passar. Foi a última profecia de Moisés, porque o anjo da morte vai passar, e eu não vou deixar um primogênito do povo vivo que não me obedecer. Então Moisés foi levar essa profecia para Faraó. Moisés, da parte dele, ele fez as vontades do Senhor. Sabia que o rei, ele não obedecia. Ao mesmo tempo, ele se arrependia, ao mesmo tempo ele endurecia o coração. Voltava a fazer de novo a maldade. Então agora é a morte. E o que mais ele amava era o seu filho. O que mais ele amava, Faraó amava o seu filho. Quando o anjo da morte passou, a oportunidade do povo de Deus, que estava com a mancha do sangue do cordeiro sobre a porta, Deus livrou. Deus livrou. Deus é livramento a quem está com a presença de Deus. Deus dá livramento a quem está com a presença do sangue do cordeiro. Mas ali, no meio do Egito, dentro ali onde é o palácio de Faraó, todos ali foram afetados. Os filhos de muitos morreram, os primogênitos. Mas agora, a palavra fala que Moisés agora consegue resgatar o povo
e tira o povo da mão de Faraó. Agora, pelo caminho, Deus está levando Moisés e aquele povo, guiado pela mão dele, atravessaram por dificuldades, mas Deus foram com eles. Mas aqui nessa passagem onde eu li, aonde está, capítulo 14, que é onde eu li, no versículo 10, aonde, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que o egípcio vinha atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, olha aqui para mim, que nos trouxe a este lugar? Então eles estavam ali em murmuração, eles estavam questionando. Nos trouxeram do Egito para que nós morramos nesse lugar. Por um acaso aqui vai ter sepultura para nos enterrar? Porque lá no Egito nós seríamos sepultados. Então, irmãos, eles estavam lembrando das coisas passadas, eles estavam lembrando do Egito, das coisas que ficaram para trás. Então, eles disseram a Moisés, será que não havia sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto, para que nós trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixamos para servirmos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha o que eles falaram, porque era melhor eles servir o Egito do que morrer no deserto. Então, depois, meus irmãos, que essa foi a perseguição de Israel. Então, porque eles sabiam que os carros de Faraó, os perseguidores iam atrás deles, e eles viam que tinha monte do lado, monte do outro, e na frente estava o Mar Vermelho. Então, eles se apavoraram com aquilo, se apavoraram com o cenário, se apavoraram com o que eles estavam vendo. Então, eles ficaram preocupados com a situação. Então, eles foram falar essas coisas para Moisés, porque nós tiramos do Egito, e nos trouxemos para esse deserto. Seria mais fácil que nós ficássemos lá, porque seria um enterro, uma morte digna. Olha bem onde nós estamos. Aí agora aqui, no versículo 14, do livro de Êxodo: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Por quê? Moisés, está no versículo 10. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, porque vós andais tão ansiosos, porque vós andeis tão falador, porque vós não andeis tão confiante no Deus que vós serve, no Deus que vós falou para vós através de mim. Vocês não estão crendo na palavra do Senhor. Então, no versículo 10, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, ficai em silêncio, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios de hoje, vedes que vós vedes, nunca mais o tornareis a ver. Esse processo de dor, esse processo de perseguição, esse processo que tu está passando por dificuldade, tu jamais vai ver. Aquietai-vos e saber que eu sou o teu Deus, saber que eu sou o Senhor. Só simplesmente
ouça a minha voz. Porque os egípcios, os perseguidores, aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam, aqueles que querem o teu mal, aqueles que querem o teu fim, você jamais ouvirá. Delabachor e cantará. Jamais ouvireis. Porque o Senhor pelejará por vós. É Ele, irmão, que peleja pela tua causa hoje. É Ele que peleja pela tua vitória. Ele diz que tem um céu. Se você se arrepender para Ele, de todo o coração e aceitá-lo, deixar Ele trabalhar na tua vida, no teu coração, tem um céu de glória para todos aqueles que se arrependem para Deus e recebem a Deus com alegria e recebem sim de Deus o chamado que Ele dá. Porque depois o Senhor lhe dá o talento, o Senhor depois Ele dá o chamado, mas antes disso já tem um chamado. Porque na Bíblia nos fala que houve muitos de coração perversos, mas o Senhor trabalhou e foi grande homem e mulher de Deus na palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor esclarece que nada é impossível que Deus não possa fazer na sua vida hoje. Porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E foi assim que aconteceu. Aí chega no 15 para fechar, já estou encerrando com a palavra. Quando chega no 15, é a passagem pelo mar, pelo meio do mar. Olha que coisa linda que o Senhor fez. O primeiro milagre da palavra de Deus. O primeiro milagre que o Senhor faz na palavra dele, no livro de Êxodo, começa com o milagre com o profeta Moisés. Então, no versículo 15, está dito assim, no título, a passagem pelo mar, pelo meio do mar, irmão. Pode isso? Então, está lá no versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que você está dando confiança? Está ficando preocupado com essas vozes negativas desse povo? Falando de você. Se eu é que te chamei, eu é que te escolhi, eu te capacitei, Moisés, como profeta. Eu que tirei, sim, esse povo de lá, do Egito, por minhas mãos, a internet de você, Moisés. Então, por quê? Por que clamas a mim? Porque está triste. Não, olha aqui, diz aos filhos de Israel, diz para eles, que marchem. Só até aqui, irmão. Você não tem que se preocupar com seu marido. Você não tem que se preocupar com a sua esposa. Porque Deus quer salvar. Mas a salvação ela é individual. Tem que deixar as coisas explicadinhas. Eu vou fazer a minha parte. Então diz ao povo de Israel que marche. Seja lá a luta, a dificuldade. Aí Deus mandou que ele levantasse o bordão. Fechando já. Deus mandou que Moisés levantasse o bordão. E o que é que você tem na tua mão que você não usa mais? O que é que você tem na sua mão que Deus quer que você venha a ser usado hoje? Saia daqui com renovo. Saia daqui com Deus renovado. Levando o novo do Senhor. Deixa Deus voltar a te usar. Moisés, levanta o que tu tens em mão. Esse bordão. E ele levantou o cajado. Alabachore cantará, andará. E toca nas águas. Irmão, foi a passagem mais linda. E aquele povo passou pelo meio das águas do Mar Vermelho. Os espelhos de água se abriram. Não pensa que foi por minutos, foi por horas a travessia daquele povo pelo meio do mar. Mas Deus não deixou que os egípcios pegassem, tocassem na vida do povo dele. Foi só quando estava atravessando, acabando o outro lado. Quando eles entraram
as águas dominaram todos. Isso é só Deus que faz. Deus dá livramento, Deus dá escape nessa noite. Para você, mas Ele te chama e Ele te quer. Debaixo dessa palavra, que o Senhor é lindo, é só Ele que faz, é só Ele que abre mar, é só Ele que tem chave, que abre porta onde não tem porta, é só Ele que dá vitória, é só Ele que traz aquele mais perdido, o mais vil pecador, que muitos olham, muitos veem e falam assim, não tem jeito, mas para o Senhor tem. O Senhor Deus diz assim, eu amo, eu que dei a vida, e jamais eu aceito palavras contrárias de ninguém que venha falar de um filho meu, aquele que eu dei a vida, aquele que eu botei a mão no barro e fiz pelas minhas mãos. E é aquele barro o mais difícil, é aquele barro mais complicado, é aquele barro onde é mais falado. O Senhor diz, eu tenho obra, eu tenho obra, eu tenho propósito, eu tenho chamado, e eu fecho por aqui, e as palmas Deus, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Oh, aleluia! Deus está na casa, irmão, glorifica a Deus, glorifica ao Senhor, e eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Eu louvo a Deus por essa linda oportunidade do Senhor em ter vindo até aqui. E as almas, a igreja se põe de pé. Aquele que quer receber Deus no coração agora, receber renovo do Senhor, sair daqui agora com um novo chamado de Deus, levando o Senhor com um grande chamado, já pode se levantar, chegar até a frente, porque já tem homens e mulheres já preparados para se tocar, para fazer uma oração e derramar sobre si a presença do Senhor e as palmas Deus, que vive e reina por todo sempre. Amém e amém.